dia, antes de mais nada gostaria de me apresentar. Esse aqui sou eu, Henrique Carvalho, sou responsável técnico pelo sistema Tico. Vou estar falando então agora, dissertando algumas ideias sobre formação dos valores referente ao custo de mão de obra, que pode ser de uma importância muito grande quando nós trabalhamos então valores cujas referências são as tabelas SINAP, hoje muito utilizado em todo o governo, é quase um padrão, é quase uma exigência, uma determinação do TCU, o uso dela, do Ministério Público, é uma tranquilidade para os órgãos fiscalizadores. E no caso específico, a gente vai estar trabalhando então com as tabelas não desonerada. A gente vai fazer um exercício aqui, um brainstorm da tabela não desonerada, no que tange, e eu vou só pedir aqui para estar nos mostrando, a composição, tendo como padrão, como origem, a composição de mão de obra de oficial e de não oficial, ou seja, de pedreiro e de servente, considerando três situações distintas, basicamente, para averiguarmos se os preços dessa mão de obra formada está devidamente correto. No primeiro caso, especificamente, nós cadastramos a composição SINAP na sua forma origem, na sua forma padrão. Então, todas as composições auxiliares com seus respectivos índices foram cadastrados e todos os insumos que fazem parte da relação SINAP, da composição da mão de obra SINAP. Depois, para averiguarmos se o preço hora estava correto, nós pegamos e, ao invés de trabalharmos isso internamente dentro de uma composição, e se nós formos verificarmos, nós estamos falando então que dentro dessa composição de mão de obra do pedreiro, nós temos aqui a composição de servente, de API e de curso, inclusive, com índice sobre o valor da mão de obra, e assim sucessivamente para todos os demais. Mas nós pegamos então o conteúdo e jogamos no primeiro nível de cadastramento da planilha, ou seja, a estrutura hierárquica da planilha ela é exatamente a mesma se nós pegarmos aqui o item decomposto, ou seja, esses itens 1, 2, 3, 4, 5 insumos direto e mais 3 composições auxiliares são exatamente iguais à composição origem do SINAP, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 composições auxiliares com todos os seus recursos. Bom, por que nós fizemos isso? Simplesmente para sabermos se poderia haver uma diferença de preço na questão arredondamento de índice, dos índices cadastrados. E a terceira verificação que nós estamos fazendo é que nós pegamos todas as composições auxiliares e trouxemos ela para dentro do mesmo nível dos recursos primários que haviam cadastrado. Então aqueles 5 itens se transformaram, se não me engano, em 20 ou 25 elementos cadastrados dentro dela, para que então a gente pudesse estar avaliando se o custo unitário desse elemento ou o custo final de formação mês, porque nós estamos trabalhando aqui o custo hora, a unidade desses recursos todos, é a sua unidade, é a sua quantificação mais primária, no caso de mão de obra seria a hora, e no final nós multiplicamos isso por 220 para sabermos o custo mês. Então nós estamos vendo que o custo é exatamente igual nas três situações, tanto para a formação básica, ou seja, para a formação hora, como para a formação mês. E nós criamos um terceiro elemento simplesmente para constatarmos que, e aqui é importante, que ao lado da planilha, isso é uma observação nova que existe, nós partimos, a nossa origem, toda ela foi a tabela SINAP, com exceção daquela que nós criamos, onde decompomos todos os insumos a um único nível, e jogamos aqui o terceiro item, o terceiro tópico. Nós fizemos o cadastramento, e aqui não tem nem composição, do recurso em si primário servente, considerando o seu custo hora primário, origem, e aqui eu quero demonstrar, a origem é a tabela, o preço origem de formação dessa mão de obra foi a tabela do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Marreta,
onde ele traz o custo hora do servente a 1,067. Então, se eu pegasse a minha calculadora 1,067 e dividisse isso por 220 horas, eu teria R$ 4,85 reais por hora de custo direto dessa mão de obra. Então, eu tenho aqui 4,25 que eu joguei até a obtenção do seu valor no tocante ao mês de trabalho. Bem, de fato, eu vou tentar seguir então, apurar o custo do... Eu quero fazer um comparativo entre o custo da minha tabela não desonerada de mão de obras de servente de oficial. E nesse caso, mais especificamente, eu vou até fazer o seguinte: a minha última planilha aqui, modelo, eu vou pegar essa planilha especificamente que a gente estava trabalhando, ou seja, custo de mão de obra não desonerada, e vou copiar ela, por exemplo, para a composição 600, simplesmente para que eu possa excluir a comparação do oficial, uma vez que eu cadastrei de forma direta só o não oficial, o servente, para que a gente foque então na diferença básica da mão de obra não oficial. O sistema está me copiando a planilha nesse momento. Isso é um exercício importante porque eu quero manter a origem, já que é uma planilha que acompanha a tabela de dados básica cadastrada no sistema. E assim nós vamos poder ter acesso a um comparativo onde a perda de qualquer valor pode significar uma perda efetiva, gigantesca, geométrica, sobre a única variável de ganho que se tem, que é o lucro. Então eu vou estar agora buscando aquela planilha não desonerada. Eu vou excluir esse tópico 01, que é o estudo do pedreiro, não quero, vou deletar ele todo. E por que isso? Porque eu vou simplesmente situar a minha comparação, o meu comparativo no curso servente. Então eu tenho o servente tendo como origem 3 situações distintas de formação de valores, mas cuja origem é SINAP, e vou ter uma especificamente de formação do sistema tipo, onde eu posso estar entrando com o valor unitário de custo unidade desse profissional e trabalhar todos os valores adicionais de uma forma que eu considero muito mais preciosa do que o próprio SINAP. Bom, de qualquer forma, é importante nós vermos o seguinte: na formação de preço do SINAP, nós temos uma série de valores que nós não vamos estar vamos estar zerando todos esses valores aqui agora. E por que isso? Porque nós vamos partir de uma base de formação de valores, uma tabela da última tabela SINAP distribuída hoje no mercado, que seria dezembro de 2018. Então eu vou sair aqui agora, vou no meu sistema de cotação, vou pedir para importar essa tabela de dados não desonerado, convertida do modelo de Minas Gerais, verifico aqui se os campos estão devidamente corretos. Peço aqui então, vou dar um nome, Minas Gerais, não desonerado, do mês 12 de 18. Eu vou corrigir isso para maiúsculo, MG, não desonerado, do mês 12 de 18. E vou processar a importação desses preços. Eu vou aproveitar, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou trazer também da tabela desonerada também de Minas Gerais. Então eu agora passo a trabalhar IMG, não desonerada, né? Ela é desonerada do mês 12 de 18, para que a gente possa fazer um comparativo depois. Inicio a importação para dentro do sistema tipo. O que isso vai me permitir? Que a partir de agora eu trabalhe essas tabelas como referência de cotação, onde o processo mais chato, que seria de cotar insumo em insumo, e no sistema tipo nós temos o processo mais amplo possível, onde inclusive você poderia estar trabalhando com 3 fornecedores distintos, definindo uma média de valor ou priorizando um vencedor.
Esse histórico iria então compor todo o histórico de formação de preço dos valores de insumo primários que então comporiam o preço da própria obra, mas eu vou estar usando então uma tabela SINAP não desonerada do mês 12. Vou marcar todos os insumos que eu quero cotar, porque eu poderia estar falando o seguinte: não, eu quero aqui, por exemplo, um selador horizontal. Ele já procurou na tabela SINAP, ele já procurou na minha tabela SINAP. Eu vou até inverter isso tudo. Aqui, só para identificar, eu tenho a tabela de insumos da minha obra, não cotados. Aqui eu tenho cotados. E aqui eu tenho toda a minha tabela de referência, que eu escolho, que pode ser, por exemplo, o EMOP, a tabela de insumos EMOP do mês 12. No nosso caso, eu estou trazendo do SINAP do mês 12 de 2018. Então eu tenho, e para facilitar a minha busca, bastaria eu clicar, por exemplo, com o botão direito, que eu já faria uma pré-seleção com palavras-chave que poderiam estar trazendo o meu elemento de forma direta. E aqui, um a um, eu poderia estar cotando esse elemento. Acontece que isso, numa lista de 200, 300 insumos, isso poderia ser extremamente cansativo. Então, eu tenho uma ferramenta que chama cotação automática, que é essa aqui. Eu vou pedir ele simplesmente para buscar pela descrição e fazer a cotação dentro da tabela de todos os recursos, como a minha origem de composição é SINAP, como a minha origem de código de insumos e descrição de insumo é SINAP, no meu processo de cotação eu também vou ter isso. Então, por exemplo, protetor auricular, ele só não trouxe porque eu tenho diversos. Eu posso escolher o modelo que eu quero e fazer a cotação manualmente. Capacete, eu tenho um capacete um pouco diferenciado. Então eu aqui faço a cotação manual. Luvas de borracha, eu tenho uma luva de alta tensão, que é diferente do pedreiro, que tem um custo mais barato. Eu faço essa cotação. O servente, eu verifico o preço, a questão de trava, de cadeirinha, e uniforme. Meu uniforme também, ele é um uniforme diferenciado. Então, a partir de agora, eu já fiz toda a minha cotação. Isso é muito importante. E essa cotação, ela, depois que eu pedir para que se faça o cálculo, pronto, tendo como origem a formação, pronto, aqui eu quero voltar, a minha mão de obra cotada. O que significa isso? Significa que eu não vou entrar com nenhum valor adicional que o sistema possa estar considerando sobre essa mão de obra. Então, ela vai ser simplesmente acotada e eu posso agora ampliar a planilha e verificar se o custo fechou basicamente dentro do mesmo valor. Eu estou vendo que, eu vou pedir para expandir aqui a minha janela de composição, eu estou vendo aqui que na composição SINAP, eu vou pedir para editá-la, e essa edição é exatamente igual a essa tabela que está aqui embaixo, onde inclusive eu poderia estar alterando os seus índices. Eu tenho um custo de 13,38, cujo hora de servente calculado, cujo custo mês ele vai passar então para 2.943, que é o mesmo valor, exatamente o mesmo valor dos insumos cadastrados dentro da planilha, ou seja, eu transpus a composição para o primeiro nível de planilha e não para dentro de uma composição. E nesse segundo, eu simplesmente explodi a minha composição, trazendo todos os recursos para um primeiro nível também, simplesmente para saber se haveria alguma divergência entre o processo de arredondamento de cada item calculado e assim poder fazer uma prova dos três. E foi o que eu fiz aqui. E no caso específico de servente calculado pelo SINAP, sem essa formação adicional, eu teria o custo da minha mão de obra simplesmente considerando valor e leis sociais. Então, se eu considerasse não os encargos complementares como EPI, curso, ferramenta, transporte, exame, seguro e outros, eu teria aqui um custo, e a gente viu que esse custo de seguro ele é mais baixo do que indicado pelo Sindicato de Minas Gerais, pois o Sindicato de Minas Gerais computa esse valor como 0,36 centavos hora trabalhada ao homem. E eu tenho aqui a possibilidade então de dizer que a tabela SINAP, na sua formação de preço básica,
considera 2.943 a formação do servente. Eu estaria dizendo que esse preço é certo? Eu poderia tirar uma prova dos 9, nesse caso como? Bom, a primeira coisa que eu tenho é que eu quero calcular, usar a possibilidade de cálculo avançado de custo de mão de obra, que é o que nós do Sistema Tipo, nós da TVM e diversas outras empresas utilizam para a formação da sua mão de obra. E isso é importante a gente fazer essa comparação, porque muitas vezes o SINAP considera como leis sociais a permanência da mão de obra por um período que ela considera ideal como 12 meses. E se eu viesse então calculando outras despesas, eu poderia dizer o seguinte: não, para mim, para o meu tipo de obra, a minha permanência de mão de obra média, ou seja, a minha rotatividade de mão de obra, ou seja, a entrada e saída de um funcionário, gira em torno de 3 meses. E o custo de leis sociais, ele tem que ser computado frente ao meu calendário de obra. Então, se eu tivesse 12 meses, eu tenho aqui um custo muito menor do que o de 3, pois os encargos adicionais incidentes sobre o valor que eu iria arrecadar, esses encargos pela permanência da mão de obra, incidem em um índice muito superior. Ou seja, se a minha mão de obra ficasse um único mês, o fato de eu contratá-la e demiti-la faria ela ter um custo absurdamente alto a ponto de não competir. Então, quanto mais tempo essa mão de obra fica, mais eu consigo diluir as minhas obrigações em função do seu custo hora. Mas a minha realidade é mais importante que isso. Então eu tenho, dentro da minha realidade, uma permanência média de 90 dias, no caso 91 dias, desse meu funcionário dentro da minha empresa, ou por obra. Eu contrato e demito por obra. Bom, sendo assim, eu tenho que considerar então o índice correto. Eu tenho uma refeição dia, e qual o custo dessa refeição dia? A gente sabe que hoje a pior marmita que se tem em Belo Horizonte gera o custo em torno de R$8. E que uma marmita onde eu tenho a carne à disposição do meu funcionário, ou seja, sem ter dentro da marmita uma única carne, ou seja, que ela seja livre de balança, o custo de R$15, e é o que a gente pratica dentro da nossa indústria. Não no nosso canteiro de obra, mas dentro da nossa indústria, já que a nossa obra é uma obra industrial. O lanche, eu dou normalmente 2 lanches, esse lanche custa R$3. Eu dou bolo, eu dou pão, eu dou café com leite. E isso, o cliente, o meu funcionário, pode se servir em até 3 vezes. Normalmente o funcionário chega às 7 horas, antes 6h30, para fazer a troca de roupa, e às 7 horas está dentro do canteiro de obra tomando o seu primeiro café. Ele levantou às 4, ele levantou às 5 da manhã, então ele já vem faminto. E um pedaço de bolo, um pão e um café com leite, às vezes não satisfaz. Esse mesmo lanche eu repito às 4 horas da tarde. Então eu tenho um gasto de alimentação com funcionário entre que somam, que na realidade são lanches de manhã e à tarde, por isso que eu estou computando 2 lanches a R$3 cada um, e um custo de alimentação de R$15 de uma marmita, que, para não dizerem que é muito caro, eu vou passar por uma marmita de boa qualidade, de bom tamanho, que custa R$12, mas onde a carne não é livre daquele pedaço servido na própria marmita. Eu tenho um custo de transporte dia hoje, em Belo Horizonte o custo médio de transporte são R$7 a passagem. Apenas para a gente verificar, eu poderia estar pedindo essa informação: custo médio, passagem de ônibus em BH. Então eu sei que a passagem de ônibus hoje em BH, o custo médio, ele está em torno de R$7 a passagem. Então a gente está começando aqui que o aumento da tarifa de transporte metropolitano, e aqui a gente está vendo que o custo passa, me desculpe, para R$5 o transporte por passagem. Então esses R$5 eu tenho 4 passagens dia, eu vou dar R$20 dias por funcionário. A minha cesta básica, que eu ainda dou, ela custa R$149 por mês.
Nós temos o modelo de 99 e temos o modelo de 145, nós damos sempre o maior. As ferramentas, o sindicato define 5%, insalubridade, o nosso tipo de obra tem insalubridade, a construção civil tem insalubridade, e isso é importante você ver que qualquer um, então, insalubridade na construção civil. Isso é uma determinação, trabalho em construção, tem o direito à insalubridade, é só você procurar que você vai ver que sim. Então aqui ele diz os seus direitos, quais são e se esses de fato existem, e eu estou dizendo que existe, e a periculosidade, por ser uma atividade industrial, eu tenho que pagar hoje 30% em média pela atividade de construção de pontes e de construção de elementos de grande porte e grande peso. E a minha carga horária homem, mês, são 220 horas, ou seja, eu descrevi com isso, inclusive com o cálculo de leis sociais pelo período de permanência média de empresa que eu tenho, algumas variáveis que são importantíssimas e que foram transpostas, que vieram então para dentro da minha formação desse custo homem-hora. Bom, o EPI é uma das despesas mais sagradas que a gente tem e que tem que dizer. O sistema típico ele computa não só a quantidade de API por período planejado que você dá, mas a vida útil desse API. Então eu dou 2 botas a cada 3 meses, eu tenho uma capa de chuva que eu dou mensalmente, eu tenho um capacete que eu dou a cada 3 meses. E por que eu estou usando 3 meses como referência máxima? Porque a permanência desse meu funcionário, desde o cálculo de leis sociais, era em 3 meses. A luva de borracha, ela não serve absolutamente para nada, ela corta, ela arranha. Eu vou dar então 4 luvas, eu vou pedir para alterar a minha tabela, 4 luvas, e ela tem a cada período, ou seja, uma luva por mês, e o custo dela são R$12. O óculos de proteção, eu dou 2 por mês, e o custo dele eu vou diminuir aqui, está na faixa de R$8, é o óculos mais barato que eu consigo com uma certa qualidade. Protetor auricular nós temos 4, ou seja, 4 por período, 1 por semana, e o custo desse. O seguro são 220 horas a 0,36, e o uniforme de BIM eu dou 2 a cada 3 períodos, para que ele possa sempre estar bem uniformizado e sempre com o uniforme limpo. E ainda algumas camisetas a gente também doa, mas eu não vou estar incluindo aqui, como também como nós temos atividade de soldador, mas não é comum na construção civil, eu não vou colocar aqueles uniformes de raspa que são muito caros. Mas o mais importante é que eu consegui calcular com isso, então, o custo hora dessa minha mão de obra. E vou diluir isso aqui para 220 horas, que é o específico que eu tenho. Então agora, eu tenho um adicional, vou transformar isso como uma lista padrão, eu tenho um adicional de R$ 1,49 por hora homem trabalhado. Isso veio aqui 1,49, que é o preço que a gente havia calculado. Então ele me calculou que dentro da minha realidade de trabalho, e eu já tinha definido isso aqui, e eu vou pedir aqui simplesmente para preencher as leis sociais da forma correta. Eu vou estar processando e estar jogando para dentro das minhas tabelas dos insumos que eu tenho. É importante você poder imprimir isso sempre, não só simplificada, mas a formação dessa mão de obra como se fosse o custo horário de equipamento, e você tem inclusive a possibilidade de detalhar não só as despesas, mas os EPIs que você hoje está usando dentro da sua formação, até a sua formação de custo hora. Ou seja, eu gasto por funcionário, por essa permanência que eu tenho, R$ 333 mês com os EPIs que eu tenho. Isso é muito pouco frente às exigências, por exemplo, que uma Petrobras exige, que uma Vale exige, que uma Samarco exige, que são empresas que têm uma conotação de segurança muito maior do que simplesmente a construção civil, o mínimo que a construção civil nos exige. Mas o que eu quero dizer então é que, formado esses valores e aplicados sobre o custo de mão de obra, eu tenho a possibilidade agora de, processando o cálculo, e eu aqui cometi um equívoco, porque eu vou processar, mas sem usar a minha mão de obra cotada.
eu quero trabalhar a minha mão de obra com leis sociais, inclusive. Então, o que vai acontecer? Pronto. Eu estou calculando a minha mão de obra, onde agora na minha planilha o valor do item 3, que era do servente, que era 4 e alguma coisa, que a gente tinha computado, e aliás eu vou voltar isso aqui atrás nos meus preços cotados. Esse servente, a formação do custo desse servente, de fato, e é só para a gente estar verificando isso sem Pronto. qualquer dúvida, é que o custo desse servente computado era 9,60. Era o custo que a gente estava trabalhando da nossa tabela SINAP, com leis sociais computados. Mas, segundo o nosso sindicato, era 4,87 o custo hora dessa mão de obra. Então, se eu agora pedir para ele calcular com um adicional de mão de obra, pronto, eu tenho aqui como custo dessa mão de obra hora R$ 37,47. Ou seja, o meu servente ele custa R$ 37,47 contra o custo de, e aqui eu posso estar comparando, quanto o custo de 18,66 que a tabela SINAP inteira define como correto. Mas não é. A minha realidade hoje, dentro da minha obra de engenharia, e a minha realidade com as minhas taxas de periculosidade e insalubridade, é eu ter esse custo, então, conduzido a esse patamar, que é o que é muito importante. Eu só quero fazer um exercício aqui, que talvez, me desculpe aqui, eu tenha 72, que é o custo, eu já computei, que é o custo de 3 meses, está correto, eu vou aplicar a todos, então está aqui, eu estou vendo aqui a formação então dos meus elementos, eu tenho uma refeição, eu tenho custo de transporte, eu tenho cesta básica, eu tenho ferramenta, eu vou reduzir isso aqui para 20%, 220 horas, ele corrigiu esses índices. Eu vou então fazer a aplicação desse custo de mão de obra e mandar calcular frente ao meu servente, que o custo dele era 4,85 horas que eu tinha. Então eu vou estar mandando agora. Pronto. E eu vejo que o custo da minha mão de obra é 4,48 e que ele calculado. Pronto. Então ele está aqui na minha planilha como 4,48 e se eu for somar meu custo, ele está perfeito. Eu só quero verificar aqui essa questão de arredondamento. Eu vou aplicar a todos, processar os valores, ele me trouxe ele. Os meus EPIs já estão inclusive com leis sociais, 220 horas, certinho. Eu vou simplesmente processar e aplicar. Vou mandar calcular mão de obra. Eu tenho pronto. Hora, e o valor dessa minha mão de obra foi de 21,30. Ou seja, a diferença entre a tabela SINAP, que era de 18,66 hora, para a minha tabela de formação de mão de obra, que é 21,30, é a diferença que é uma diferença extremamente alta. Por quê? Porque isso pode me conduzir a uma perda absurdamente grande do meu lucro. Então, é importante você ter a possibilidade de calcular o seu custo de leis sociais o mais completo, o seu custo de mão de obra o mais completo possível, para que você não venha a perder. Eu, particularmente, sou muito turrão. Então, recentemente, nós ganhamos uma licitação de presídio, e nessa licitação de presídio, uma obra de 20 e poucos milhões, e na análise do DEPEN, ele nos pediu que a gente pudesse estar jogando o nosso custo de mão de obra
exatamente como o SINAP, então, essa aqui é desonerada, não desonerada, exatamente a nível de 18,66 o custo hora homem final de servente trabalhado em obra. O que nós fizemos? Eu não aceitei, eu simplesmente compus um documento. Esse documento, inclusive, eu posso buscá-lo aqui, eu vou mostrá-lo. É um documento de 166 páginas, se não me engano, ressalvas. Deixa eu só buscá-lo aqui. Relatório sobre... Ele localizou aqui alguma coisa. Então, só para você ver, planilhas após ressalvas, novas planilhas, relatórios sobre planilha de valores, ressalvas, está aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Eu preferi criar um documento e tudo isso que eu estou expondo a você, cliente, eu expus por escrito. E todos os quadros de formação de preços que o Sistematico me deu, eu transpus para o cliente. E demonstrei para ele que era impossível admitir como correto o valor de mão de obra dele. E isso é o mais importante. Então, aqui, no dia 24 de outubro de 2018, endereçado ao Ministério da Justiça, a gente compôs um documento final, e isso é muito importante, vocês estão vendo isso, parte desse documento, onde o próprio BDI, todas as determinações são oriundas do DEPEN, e esse documento ele foi então balizador e importantíssimo de forma a garantir que o nosso custo de mão de obra pudesse ser preservado. Quem quiser está à disposição, antes de qualquer coisa, eu vou estar fechando esse documento aqui. Por quê? Porque tudo que possa ser explicado, tanto o TCU quanto o Ministério Público tem o direito de acatar e não acatar. Mas tudo que tecnicamente é comprovado, todos têm o direito, têm o dever de acatar. Porque nós não estamos fazendo um apelo político, um apelo social, ou um apelo financeiro. Não, nós estamos simplesmente constatando que na formação do valor de uma mão de obra hoje não se pode considerar os valores só que o SINAP em si está considerando, até porque algumas variáveis são muito importantes. Então, só para a gente ter uma noção do que isso pode significar, eu vou voltar ao meu custo, à sua origem de formação, vou pedir aqui que o meu cálculo de leis sociais venha para 12 meses, vou aplicar a todos. Passo a definir que salubridade eu não tenho e nem periculosidade, mas que todos os demais valores eu possa ter. O que eu quero dizer com isso é que naquela formação de valores, sem essas características que são peculiares ao meu tipo de obra, eu posso, me desculpe, eu poderia até manter aqui, eu vou pedir para calcular com a mão de obra com leis sociais aditivadas. Pronto. Então eu tenho aqui que na minha formação de valores, basicamente ficou muito próxima, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o meu custo era 18,66 pelo SINAP, e se eu não considerar as particularidades da minha atividade, ele vai para 17,66, ou seja, é um pouquinho menor até. Mas a partir do momento em que eu me vejo na obrigação de considerar particularidades como essência da formação do meu valor, por imposição inclusive do sindicato que me abastece, eu tenho então a obrigação de estar considerando essas variáveis como uma obrigação. Eu não tenho como subtrair determinações de um sindicato do meu custo. Então aqui, agora, nós vamos estar formando os nossos valores. Eu estou particularizando leis sociais pelo meu próprio calendário, aplicando a todos, impondo aqui na minha pequena tabela. Aqui eu trouxe salubridade e periculosidade dentro dos índices que eu trabalho, a minha taxa de alimentação e transporte também dentro da minha realidade executiva, eu confirmo esse valor, processo e aplico. E agora, quando do cálculo, eu posso dizer que eu quero que ele passe a trabalhar com aquele valor que nós chamamos de aditivado.
Então agora eu tenho o valor correto cheguei ao valor correto da minha lei sociais. O que eu quero dizer para todos é que todos os recursos produtivos podem sofrer variações determinantes a partir do tempo em que essas são consideradas. O julgamento de leis sociais foi particularmente importante o tempo de permanência da minha mão de obra, histórica ou não, dentro da minha empresa. Seria o turnover, a taxa turnover, o período médio de permanência, mão de obra. Poderia até estar fazendo por categoria para ser mais expresso, mas no caso eu considerei de uma forma genérica 3 meses de permanência média de empresa que eu tenho por funcionário, isso dada a característica da minha obra. Uma outra particularidade que a gente computou com o tempo, que a gente pode observar, é que a alimentação, tudo isso foi computado, alimentação, transporte, em função de um período que eu tenho de permanência hora homem dentro do meu período do meu período de trabalho. Então isso é muito importante. Aqui também eu tenho não só o tempo definindo o custo, mas eu tenho o tempo definindo dentro da minha vida útil de equipamento o número de APIs que eu tenho que dispor a cada funcionário dentro da sua vida útil e do período em que eu estou trabalhando essas quantidades. É muito, muito importante vermos que isso é fundamental. Eu ainda nem falei em quadro de permanência versus incidência, seria a mais correta forma de se orçar uma obra, onde do planejamento, definido o planejamento executivo da obra, eu tenho como tirar todos os quadros de equipamentos e mão de obras, ou seja, todos os recursos produtivos, e aplicar esses recursos produtivos, essas quantidades corretas, planejadas, dentro do meu orçamento, que é uma unidade estática. O orçamento, até então, não considerou o tempo de planejamento, ele simplesmente, quando eu mando ele calcular, nesses 4 segundos em que ele levou para fazer o cálculo, nesses 2 segundos que ele levou para fazer o cálculo da minha planilha, ele simplesmente até agora não considerou a permanência dessa minha mão de obra. Um exemplo claro disso seria se eu pegasse essa minha planilha e pedisse e fizesse um planejamento, eu vou estar vendo, ele não existe no planejamento, e fizesse um planejamento pelos tópicos. Então eu vou estar marcando o tópico, planejamento dessa minha mão de obra, pedir para começar. Estudos do servente, eu tenho ele aqui, por exemplo, ao longo de 3 meses distintos. Apesar de não sequencial, eu tenho apenas 3 meses que de fato vão exigir a permanência de vários funcionários ao longo de 5 períodos. Eu posso então estar distribuindo pela curva de Gauss, poderia estar suprindo esse meu planejamento de uma forma diferenciada. Eu vou separar, e agora com o meu quadro de permanência e incidência eu poderia definir o seguinte: dias por período planejado são 22, 9 horas dias de trabalho. Ele está fazendo a decomposição do meu planejamento do meu recurso estático e dinâmico e está me dizendo o seguinte: o custo da minha mão de obra direta naquela planilha, sem considerar o meu planejamento, era 39. O meu custo de permanência é 60. Eu estou fazendo uma perda de R$20 mil entre as duas situações, ou seja, 52% é a diferença permanência e incidência que vai recair sobre o meu lucro, pois a única variável de ganho que eu tenho numa obra é o lucro. Então, correto seria eu pegar esses índices de aplicação, incidência versus permanência, e jogar em toda a minha mão de obra. Então, se eu tentasse aplicar índice a toda a mão de obra, foi o que eu fiz agora nesse momento. Não quero gerar cronograma, não agora. Eu quero simplesmente ir lá no meu orçamento, e agora ela está temporizada, é uma situação diferente. Se eu quiser não temporizar, é só clicar com o botão direito.
aqui que ele não vai considerar. Então agora, quando eu fizer esse meu recálculo, o valor da mão de obra final, que era de 50 mil reais, pronto, ele passa a ter um valor diferenciado. Ou seja, aquela diferença que eu tinha passou a ser aplicada dentro da minha planilha e agora eu tenho certeza que no tempo planejado o meu custo de mão de obra foi devidamente computado. Eu poderia estar clicando com o botão direito e simplesmente tirando essa opção, gerando um novo cálculo de pronto, obra e o meu custo volta à minha situação normal. Isso também é muito bacana no tipo, porque eu sempre posso estar fazendo estudos diversos, comparando esses estudos, indo mais à frente e voltando à minha situação de origem. É como eu calculo a minha própria mão de obra aqui. Se eu quero ela simplesmente cotada, eu clico esse botão. Se eu quero cotada com leis sociais, eu posso clicar então com esse botão. Tanto mão de obra aditivada com leis sociais ou sem leis sociais, nesse caso, eles vão bater exatamente dentro do mesmo valor. Me desculpe, não vá. Eles vão bater porque eu poderia estar jogando essas leis sociais dentro desse meu espaço. Ou seja, se eu pedisse aqui a formação de 3 meses de leis sociais e eu aplicasse na minha planilha esse índice, e quando eu viesse cotar agora sem leis sociais na formação daquela tabela inicial, pronto, o valor final dessa mão de obra passa a ter uma outra importância. Por quê? Porque agora todos aqueles custos vão ser feitos em cima do meu custo hora-homem que eu tenho. Então aquele custo de servente, ele passa a trabalhar dentro dessa minha realidade. Bom, eu vou zerar aqui, pedir para zerar, porque eu já estou com esse preço lá na minha tabela e nesse meu recálculo, como eu falo, você pode recuperar ou não estudos simplesmente mantendo, porque o sistema tipo não perde nunca a sua origem de formação de valores. Bom, o que eu quis colocar para vocês foram alguns tópicos aqui importantes. Primeiro, porque você pode cotar uma obra de forma automática, tendo tabelas importadas para dentro do seu sistema de cotação. Isso agiliza absurdamente o processo de formação, o processo de orçamentação. Eu posso estar orçando 2 horas da manhã e estar simplesmente cotando pela tabela SINAP de referência, e durante o dia eu posso tirar uma curva ABC dos principais elementos e saber e jogar isso para o meu efetivo de mão de obra, por exemplo, o meu setor de compras, para que ele possa então estar me fornecendo preços de referência em cima dos elementos de maior incidência que eu tenho na minha obra. Mas eu não pararia o meu serviço, eu poderia estar fazendo esse processo de cotação no final de semana e na segunda-feira, assim que a minha empresa voltasse a funcionar normalmente, eu extraria essa relação de insumos que eu tenho a qualquer momento e poderia dizer o seguinte: olha, por favor, verifique essa cotação e me confirme essa cotação, que é muito importante nesse momento e eu preciso disso em meia hora, 1 hora ou 2 horas. Ou você poderia dar um estagiário para ele ligar para cada fornecedor e cada fornecedor, dentro do cadastro que você tivesse, ele fosse lhe dando então uma determinada cotação, que você poderia estar trabalhando com valor médio ou pelo menos com valor indicado, e isso seria uma documentação no seu processo final, que poderia estar formando papel, formando documentos, no caso de uma ISO, por exemplo, ou de uma obra auditável, ou que será auditada por uma comissão, seja o contratante, seja a própria comissão de fiscalização da empresa, também poderia ser feito. Nós entramos no conceito de formação de mão de obra simples, onde eu defino um valor hora-homem e jogo um percentual, e esse percentual pode vir a produzir então o meu custo final de mão de obra. Essa cotação de mão de obra, se vinda, por exemplo, de um SINAP, já poderia estar vindo com leis sociais incorporadas a ela. Então, o meu índice de leis sociais seria 0, mas eu trabalharia com aquela formação básica, custo hora mais leis sociais, e o percentual de leis sociais seria a permanência durante 12 meses, o que foge à minha realidade de trabalho. E aqui
eu teria a possibilidade, pelo menos, de ter uma calculadora de leis sociais e aferir o melhor percentual de leis sociais, inclusive imprimindo essa formação de valores para que o meu agente fiscalizador ou o meu relatório de questionamento pudesse me garantir a consideração da minha realidade executiva ou da minha realidade efetiva de permanência homem em empresa, pudesse estar sendo considerada pelo meu órgão auditor, fiscalizador. No máximo, eu poderia ter uma situação da seguinte forma: eu não tenho como provar a taxa de rotatividade, o período de rotatividade, o turnover da minha empresa, mas poderia dizer o seguinte: a minha obra vai durar 2 meses. Como que eu vou ficar com o homem além de 2 meses? Talvez eu fique com ele 3, porque eu tenho que contratá-lo, treiná-lo e depois ter um processo de demissão. Então, efetivamente, a minha obra tem que me pagar não por 2 meses de homem, mas por 3 meses de homem de permanência para que eu possa dispor ele no meu canteiro de obra. Mas se assim não fosse, eu no máximo, no mínimo, eu teria que considerar a taxa de leis sociais pertinente ao meu calendário de permanência de mão de obra. Isso é muito importante. Mão de obra é custeada leis sociais por um calendário de permanência que leva, entre outras coisas, números de domingo, domingos de férias, domingos de enfermidade, férias que eu tenho que repor, feriados, salário de maternidade, sindicatos de regiões e outras variáveis muito importantes. Então, com esse e um outro conceito que a gente, queira ou não, aplicou, que foi quando você tem ainda sobre custos produtivos, ou seja, mão de obra e equipamento, uma relevância de tempo. Tempo este frente ao seu calendário, que pode ser completamente diferente caso, por exemplo, eu vou zerar todos os elementos, eu tivesse uma distribuição sequencial. Então, nesse item eu faria 2 meses e nesse, por exemplo, eu finaria com um único mês. Eu posso equalizar aqui os meus serviços, o meu cronograma foi definido, posso pedir incidência e permanência, dias por período trabalhado são 22 dias, 9 horas por dia trabalhado. Ele calcula e está me dizendo que antes foi 52%, aqui também 52%, haja visto que foi, acredito eu, seja o tempo mínimo que eu tenho nessa obra, e poderia estar aplicando essa mão de obra, esses índices todos em cima do meu orçamento. Então a minha obra seria temporizada, ou seja, o custo da minha mão de obra passa a ser calculado em função do meu tempo de cronograma. Clicando com o botão direito sobre a tabela temporizada, eu tiro então essa bandeira e assim que eu novamente calcular, ele volta à sua situação normal de formação de mão de obra. Bom, essa é uma discussão de mão de obra. Eu vou colocar essa discussão desse relatório técnico que eu fiz também no nosso site, junto aos preços, quem assim quiser, porque é muito importante dizer a um TCU, a um Ministério Público, a um DEPEN, a uma Secretaria de Segurança Pública, que os valores de mão de obra não dependem da vontade dos fiscalizadores ou daqueles revisores de custos que estão do outro lado, mas sim da minha realidade executiva. E nada é mais soberano do que a realidade executiva da empresa frente àquela obra contratada, frente a um governante. Eu não estou dizendo que com isso você vai perder a possibilidade de não ter remunerada ou vai perder as chances frente aos descontos que uma certa licitação exige, que hoje é muito comum. Quando você entra numa licitação, você recebe o edital e ele está dizendo assim: frente à minha planilha de referência constante desse edital, você tem que dar um desconto linear em todos os serviços. Primeiro, é um absurdo dar um desconto linear. Às vezes isso é impossível, é uma irresponsabilidade e você está levando isso a um erro, uma falha, um comprometimento do erário público. Nada deve ser mais respeitado do que o erário público. O erário público, o mau uso do erário público faz você ir para a cadeia. O mau uso do erário público compromete um administrador público a responder um processo pelo resto da vida, a perder todos os seus bens.
Então é muito importante nós temermos o erário público, inclusive naquilo que tange a irresponsabilidade de fornecermos um preço cujo objeto de licitação não vai ser executado, ou vai ser executado sobre diversos aditivos. Me honra muito dizer que a TVM nunca em sua vida de obras, nós já fizemos milhares de obras, nunca em sua vida de executor de obra, ela tenha requerido um único aditivo de contrato, pois nunca solicitou. A TVM nunca solicitou um aditivo de contrato porque, como ela sabe formar o seu custo, como ela sabe arguir, documentar e arguir ao gestor a importância de se formar o custo correto de uma obra, e é para isso que existem recursos. Quando você recebe uma planilha e você analisa essa planilha digital e verifica que o custo ele é aquém da realidade executiva, ou seja, que aquela obra nunca vai ser terminada, quantos hospitais nós temos, quantas escolas nós temos, e essas escolas nunca vão ser terminadas, porque o erário público foi comprometido, porque esse processo está num processo de justiça, e enquanto isso, o passivo social é absurdo. Então nessa situação eu vou colocar de novo, que eu acho que é muito importante, é colocar de novo aqui eu vou tentar colocar aqui de novo a minha imagem, a minha foto, porque eu falo o seguinte: no mínimo uma opinião tem que ter, ele tem que ter uma face. Então eu vou reduzir aqui para que todos possam me identificar, porque essas opiniões que eu estou colocando muitas vezes são muito fortes. Vou colocar bem pequenininho aqui para não incomodar ninguém. E por que são muito fortes? Porque nós estamos, vou voltar com a minha planilha, nós estamos dizendo que o erário público, quando eu estou dizendo, não respeitado, deve sim fazer o dono de uma empresa de engenharia ser preso, porque ele é responsável, corresponsável, junto com o seu agente contratante, da execução de um objeto de obra. E chega do Brasil ter tantos aditivos de valores sobre as obras contratadas, principalmente obras com um espaço de tempo muito curto. Isso não é possível. Você, quando considera uma planilha, vem pronta de um órgão fiscalizador, de um órgão contratante, ela tem que vir pronta devidamente, ela tem que ter um grau de acerto, uma assertividade muito grande. Se não tiver, se houver dúvida, vamos imputar um recurso, vamos solicitar a impugnação do pleito, vamos ensinar aquele contratante de que aquele valor é indevido para aquele tipo de obra. Não é possível mais se jogar o aditivo como uma bolinha ou como uma mágica para que eu possa definir o menor preço e ter isso no meu background, nas minhas costas, falando, não, a qualquer momento eu tiro essa carta, é uma mágica, eu tiro essa carta da minha manga e solicito 25%, porque o orçamento estava incorreto. Ou seja, eu entro num pleito, dou 15, 20, 30% de desconto, ganho a obra, considero que 25% é aditivo de contrato, minimizo os 30% para 5% de desconto, um outro que entrou com 10 e que não iria ter aditivo de contrato perde a chance de ser contratado, o erário público é lesado em 5% do valor de venda da obra, esse 5% pode alimentar a corrupção, como nós vimos nesses anos todos, historicamente, de Brasil. Então, por tudo isso, é importante a gente ver o seguinte, que, pelo menos, nós temos a obrigação de formar o preço correto. Se ele for divergente do preço do contratante, vamos entrar com recurso. Vamos dizer que é impossível aquela obra ser realizada. E é para isso que nós temos que ter conhecimento e ferramenta. Eu gostaria de agradecer a atenção. Isso aqui eu estou colocando para os nossos clientes. Um bom dia. Hoje é dia 31 de dezembro de 2018, último dia. Então eu faço questão até de solicitar que a minha obra tenha a sua data de criação, porque eu estou aqui no escritório compondo esse vídeo para os nossos clientes,
nesse feriado, nesse dia que, entre aspas, é um feriado nacional. Mas, para mim, é muito importante estar colocando mais uma possibilidade de um cliente ou de um possível cliente trabalhar melhor com o nosso software. Um grande final de semana, não final de semana, porque daqui a 2 dias nós temos um dia útil aí, quarta-feira, mas um grande final de ano, 2018, e que, graças a Deus, nesse Brasil novo que se desponta, com um presidente novo e com a presença moral do Exército, das Forças Armadas, dentro dos ministérios, eu tenho a certeza que a gente vai ter a moralização desse país, e eu gostaria de deixar aqui o meu voto de confiança e de desejo de total êxito ao novo presidente que chega ao país, e é uma opinião sincera minha, é um ansejo real, depois de 4 anos que passamos na lama, colhendo nada, absolutamente, a engenharia, a infraestrutura do país sendo perdida por não sofrer manutenção, e a minha esperança é que a gente possa, então, junto com o sistema TICO, com esse conceito de formação de valores, a gente possa ter um país melhor. Um grande dia, muito obrigado.